tango é uma dança apaixonante que oferece benefícios físicos e emocionais. Como atividade física, o tango melhora a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação motora. Além disso, ajuda a fortalecer os músculos, aumentar a resistência cardiovascular e queimar calorias. Com sua combinação de movimentos, música, expressões e sentimentos, o tango é uma atividade completa, que pode ser desfrutada por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. Os benefícios da prática do tango são o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar mais sobre o tango, eu recebo aqui no Opinião CE, no programa Entre Assuntos, o Lindenberg Carvalho, que é professor de dança e coreógrafo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Lindenberg, vamos começar falando sobre a paixão que é o tango, né? É uma dança de muita técnica, de muita entrega física, de muito envolvimento emocional. Fala um pouquinho sobre essa definição dessa dança tão desejada e tão admirada no mundo inteiro. É engraçado falar, porque assim, as pessoas pensam que o tango ser uma coisa mais lenta, introvertida, né? Aquela coisa, não tem tanta, assim, sabe, entrega, assim. Às vezes eu acho que é uma coisa bem suave, sutil, apesar de ter essa postura também que puxa. Mas ela é bem isso que você falou mesmo. Ela tem uma intensidade muito grande, sabe, através do abraço, Eu tenho uma frase que eu uso que o tango não é que hacê-lo, tem que senti-lo, entendeu? Tem que sentir para dançar. E o tango é essa paixão que a gente se canta. Muitas vezes as pessoas acham, por eu trabalhar com tango, que eu sou assim, foi a dança que eu me encantei de imediato, mas o tango na minha trajetória, ele foi o último ritmo a chegar assim de entrega, mas também foi o que me encaixou me encantou e ficou sendo hoje o ritmo que eu mais trabalho, que eu mais danço. Fala um pouco então sobre essa sua trajetória como bailarino, coreógrafo, até chegar ao tango. Então, como morador da terra, né? Como dizem assim, eu sou cearense da gema. Comecei pelo forró, né? Nato, adoro dançar forró, adoro nossa cultura. E através do forró fui conhecendo várias outras pessoas, outros estilos, outros ritmos, e eu comecei a me envolver com outros estilos de dança, como samba de gafieira, comecei a conhecer a salsa, e no tempo atrás era difícil chegar aqui esse conhecimento, essa informação. Me lembro bem quando eu falo muito nas minhas aulas, comprava aquelas fitas VHS para poder assistir, para poder tentar entender, às vezes vinha falhada ainda. E aí foi chegando pessoas que conheciam outros ritmos e foi me informando, assim. Chegou um profissional que para poder fazer um trabalho na dança social, realmente, com a dança de salão, que na época a gente nem conhecia, era só forró. Aí nós teríamos que aprender outros estilos, que seria bolero, samba, salsa, soltinho e tango. E eu me envolvi com o tango naquele início ali, mas a minha atenção era forró e samba. E comecei a me envolver nos eventos, tive que aprender bolero e me encantei pelo bolero. Através do bolero, tive a oportunidade de ser convidado a ir a Buenos Aires. Eu já tinha contato com tango, mas eu não praticava, porque até mesmo, olha só que engraçado, eu não gostava muito das músicas, mas talvez porque também estava a atenção voltada para outro ritmo. E fui a Buenos Aires, passei uma semana, uma imersão, chamado CITA, né? Congresso Internacional de Tango Argentino, e voltei de lá encantado com uma outra proposta, com outra ideia do que é o tango. Me encantei e dali para cá, creio que uns 8 anos atrás, eu viajo quase todos os anos para Buenos Aires, nessa imersão, hoje como profissional do tango, né, envolvido já em congresso, em participação de campeonato, né, ministrando workshop fora, e é isso, a minha trajetória está assim, um pouquinho mais resumido, é isso. Agora, posiciona um pouco como está hoje o Ceará, né, dentro desse universo do tango. A gente sabe que são escolas, há aulas assim, bastante procuradas, as pessoas estão mais, vivendo mais essa coisa de buscar uma atividade que lhe encante,
né? E a dança tem esse poder realmente de trazer essa conexão entre a arte e qualquer pessoa, independente de ter um histórico de balé ou de qualquer outra dança, ela aproxima um pouco e entra aí como algo além de uma atividade física, algo que dá ali um alívio, um relaxamento. Como é que está hoje a procura pelo tango no Ceará? Como o Estado está posicionado nisso? Olha, pelo esse tempo todo que eu tenho na dança, né, há mais de 25 anos já envolvidos somente com a dança, no Ceará a gente tem um dos melhores, vamos supor, dos melhores para mim, melhores profissionais, né, no Brasil, apesar de ainda não ser tão reconhecido, mas tem muito potencial. Na verdade, a realidade é essa. O Ceará tem um potencial, Fortaleza tem um potencial enorme de pessoas qualificadas e boas, né, que podem realmente galgar e chegar realmente a ser uma referência no Brasil e no mundo. A gente tem muitos, já tem muito, no caso, já saiu gente daqui de Fortaleza que às vezes nem é tão informada aqui na cidade. Nós temos um casal amigo nosso que são Rafael e Karine, eu gosto de registrar o nome porque eles são daqui, eles moraram em São Paulo, hoje estão morando fora do Brasil, estão nos Estados Unidos, mas eles foram 8 vezes campeões mundiais de salsa. E a gente não sabe, para você ver como Fortaleza tem muitas pessoas qualificadas, muitas pessoas boas. E hoje eu estou representando, tem muita representante fora de forró hoje. Hoje eu estou levando o tango, né, com essa bandeira do Ceará, né? E eu acho que Fortaleza hoje, a nível Brasil, né, que é onde eu viajo mais, a gente tem uma comunidade aqui em Fortaleza muito boa, apesar de ainda ser um pouco pequena. E muita gente achar que ainda não existe tango em Fortaleza, mas tem uma comunidade que está numa crescente. Agora eu espero que com esse envolvimento nosso no campeonato, com essa entrevista e com outras que a gente possa vir a fazer, né, mostrar para a cidade, né, o quanto a gente não consegue atingir com a dança, até mesmo com a nossa cultura, que é o forró, a gente não consegue atingir, eu acho que nem 5% da população. E olha que estudo feito e analisado, a dança é uma das atividades, uma das melhores, não é que cura, mas que combate. Eu não posso, eu fico até assim falar, porque eu não lembro bem, sabe, de quem fez o autor disso, mas eu gosto de ressaltar, eu vou até procurar depois, que ele fez uma pesquisa, uma análise, um estudo, que a dança é uma das atividades que consegue combater, no caso de chegar o ser humano a não ter a demência. Então, assim, não ter um Alzheimer, não é aquela cura, mas você vai, se você trabalhar, porque a dança consegue trabalhar todos os contextos, tipo emocional, né, o físico, né? Então você consegue trabalhar tudo isso num estilo que seria dançar. Você movimenta o corpo, você faz ali toda uma conexão emocional que precisa dessa Cognitiva, entrega cognitiva. exato. E você trabalha também, exercita a mente, né? Porque você tem que decorar coreografias, sequências de passos, nomes, enfim. Tem a questão também da socialização, né? Porque você se envolve com outras pessoas, você consegue começar a fazer amizade fora. Então você tem todo não é só a dança já traz tudo isso, apesar de você aprender a dançar, né? A primeira coisa que vem na cabeça, eu quero aprender a dançar. Mas todo o contexto, através desse aprender a dançar, desse querer dançar, tem todo um envolvimento por trás, né? Vai melhorar a sua corrente sanguínea, a sua parte cognitiva, seu emocional. Você vai estar, por exemplo, hoje em dia que o combate é grande, né? Sobre pessoas que têm muitos estresse, ansiedade. Né? Essa ansiedade. Então, assim, a dança consegue fazer, pelo menos naquele momento, através dali, você combater tudo isso que está ao redor, né? Trazendo essas coisas. Então, a dança leva você, além de você a dançar, leva tudo isso, né? E fora isso, a socialização, que é muito importante também. Agora, qualquer pessoa tem a capacidade de aprender o tango. Eu falo isso porque você assistindo a um espetáculo, uma apresentação de tango, são movimentos muito ritmados, muito perfeitos, muito coordenados, assim, e tem essa coisa o tango tem uma força, né? Tem. Então a minha pergunta é, qualquer pessoa que admire esse tipo de dança tem capacidade de aprender? Boa pergunta. Muitas pessoas às vezes se afastam por medo, por receio de achar que não tem capacidade. O tango, como eu até já tinha falado assim com você antes, né, de entrar, o tango ele se divide em 4 estilos, mas o mais conhecido é o tango que é o tango show, que é o tango que você fala que as pessoas visualizam quando chegam em Buenos Aires, já vão direto para uma casa de show, ver aquele tango lindo, aquela intensidade de movimento, aquela coordenação,
mas muito além do que realmente você pode achar que consiga fazer. Mas as pessoas às vezes vão a Buenos Aires e não conhecem um baile de tango, sabe? Um encontro de tango. Tem um tango para se dançar no salão, para se dançar no chão. E ele tanto tem esse envolvimento, também essa intensidade, mas não tem tanto movimento assim tão complexo quanto o que está ali em cima do palco. Então, há possibilidade, todo mundo é capaz de aprender, todo mundo tem condições. A dança é uma das atividades que não exige nenhuma denominação. Tipo, você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode ser mais forte, você pode ser mais magro, você pode... O importante é você se permitir, se doar a ir a uma aula, procurar profissionais de Fortaleza, ir a uma aula, se permitir, fazer amizade, novas amizades, e com certeza você vai aprender. Independente quando a pessoa diz que tem 2 pernas esquerdas, 2 pernas direitas, ou sou todo duro. Isso é místico, tá bom? Não existe ser duro. A gente consegue do mesmo jeito. Vou lhe falar a verdade, ser duro é até melhor do que a pessoa achar que para dançar, porque foi criado isso na nossa, assim, eu falo no nosso cotidiano, na nossa realidade, né? Na nossa comunidade, que para dançar tem que rebolar ou tem que ser mole. Mas, na verdade, não, para todos os ritmos, tá? O tango até tem uma postura, né? Exato. Mais elegante. É uma dança muito elegante, sensual, Isso. né? Tem uma coisa muito de mistério, tem uma força muito grande. Com certeza, assim, o nosso forró, diferente, né? Ele tem essa coisa mais molejo, de vestido e tal. Aí o pessoal já acha que o tango é aquela coisa mais séria, aquela coisa. Mas não é que os dois têm um pouco de liga. Todas as danças de salão, né, que são dançadas a 2, tem uma liga. Então, assim, não é que um precisa ser mais à vontade, mais solto, que não é o nosso forró. Mas também para dançar forró não precisa ser mole. O pessoal acha que para dançar forró tem que ser mole. Não é. E nem para dançar tango tem que ser duro. Entendeu? A gente consegue, claro, com a informação hoje, que é mais fácil, a gente consegue alinhar, né, ajustar o corpo, porque o nosso corpo é muito rico e, assim, a gente não sabe da capacidade que o que o nosso corpo tem condições de fazer. Às vezes a gente se prende por medo. Uma pessoa leiga que chega numa aula de tango, nunca dançou tango na vida, ela vai demorar aí quanto tempo para se familiarizar com os movimentos? Como é que é esse processo? Outra pergunta muito boa, porque tem gente que já quer chegar logo dançando, ou então ela quer saber quanto tempo já vai estar dançando bem. Olha, o que eu sempre respondo para as pessoas que chegam com essa pergunta é que o tempo ele vai ser determinado muito pela sua entrega. O quanto você vai se envolver, como qualquer outra coisa na vida. Então, assim, se você faz uma aula uma vez por semana, e você, dá um exemplo, né? E você não pratica aquilo, pelo menos 1 ou 2 vezes, né? Antes de chegar a essa nova aula, você deixar esse percurso todo sem fazer nada, parado, esse tempo ele vai demorar mais um pouco, né? Mas se você se dedica um pouquinho em escutar, treinar, porque o pessoal acha que não pode treinar sozinho, dá para fazer sozinho. Eu sei que é difícil também, a correria, o dia a dia, mas mesmo você tendo um contato por semana, olha o que eu vou dizer, um contato por semana, mais ou menos, que é o que eu tenho na minha escola, de 1h30, a gente lá tem um processo que de 6 meses você já sai do zero ao dançar. Não é que você vai estar dançando um exímio dançarina, mas eu lhe afirmo que você vai sair do zero ao dançar. Você vai sair, com certeza você vai sair do iniciante. Mesmo você sendo, eu sou muito duro, eu já criar esse bloqueio, a gente vai desbloquear isso, não se preocupa não, e você vai ver que evolui. Agora, qual a faixa etária hoje que mais procura aprender o tango, né? Uma dança que é bem associada aí a uma idade mais adulta, mas como é que é hoje essa busca, essa faixa etária que procura esse tipo de arte? Olha, realmente a procura pelo tango, pelo ritmo do tango, ela é uma faixa etária realmente um pouco mais adulta, apesar de que hoje, graças a Deus, a gente tem uma faixa etária bem mais jovem, frequentando os bailes, as milongas, procura por aulas. A gente, um tempo atrás, realmente, era bem somente a faixa adulta. Hoje, está bem dividido. Assim, que bom, né? Que está chegando, a ideia nossa é que chegue a todos, né? Não tem uma idade certa, como a gente já falou, para se dançar. Então, assim, a ideia é hoje que chegamos ao mais jovem possível, como também ao mais adulto possível. Não tem idade para isso. Mas hoje está bem dividido.
certo? Está bem dividido quanto à procura. Homens e mulheres também estão procurando? A procura sempre é maior das mulheres. A gente fica tentando pescar ali os homens para que... E precisa, né? Porque tem que ter ali o par. E olha, às vezes eu acho, às vezes é porque também tem a questão do bloqueio, às vezes, aí dos homens, dos cavaleiros, que a gente chama. Os cavaleiros, se eles perceberem que quanto ele aprender a dançar, ele se doar, ele vai melhorar não como homem, como ser humano, eles vão melhorar também a ser um cavalheiro, a certas coisas que vai ajudá-lo no dia a dia. Eu acho que ele se doava mais. E eu vou falar aqui para cavaleiro que a maioria, vou te falar dos cavaleiros, a maioria tem medo porque acha que para dançar tem que rebolar. Eu vou ser sincero, a maioria fica assim, ó, com receio, não vou dançar, com receio de que precise fazer isso. Não precisa. Eu desmistifico muito isso nas minhas aulas e pessoas, casais que vão, porque a mulher sempre vem com essa ideia. Eu quero aprender isso, eu quero aquilo. Ela se doa muito, se entrega. Mas o homem ele já fica ali atrás assim, eu não sei nada, eu sou todo duro, sou duas pernas esquerdas. Estou aqui à força. Eu estou quase aqui assim, eu estou aqui porque realmente eu a amo, eu quero fazê-la feliz. Mas engraçado, quando ele se envolve, ele começa a entender, às vezes ele começa a ficar até mais interessado do que a mulher. Nossa, Alguns casos, né? Isso, né? Sempre tem. Mas é bem interessante. Então, a maioria, esse caminho de o casal junto fazer a aula é interessante, né? Porque às vezes é um que gosta mais, mas aí puxa o outro para ter o par, né? Para dançar junto. E é um momento até também de conexão do casal, de lazer, né? Com certeza. Aí a gente tem muito alunos casais que procuraram a dança até mesmo para melhorar o relacionamento do dia a dia mesmo, em casa, tanto estresse, ter um tempo de lazer para os dois, e procuraram a dança para poder ter esse momento e se encantaram, às vezes até com o pé atrás de um deles, às vezes, mas que se encantaram e hoje não querem sair de jeito nenhum. Diz que a dança salvou, assim, total, não só o relacionamento, mas a vida a dois, e é muito interessante. E até, como a gente fala, a saúde realmente melhora muito. Você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar melhor. Existem aí alguns tipos de tango, né? Não é só um estilo. Fala um pouquinho quais são esses tipos de tango e como é que eles funcionam para cada tipo de público. Pronto, olha, o tango em si a gente vê muito em filme, somente o tango cenário que a gente chama, que é o tango show, aquele de casa de show em Buenos Aires mesmo. Você vai para o palco e vê, assiste as pessoas se apresentando ali, como tem aqui, que às vezes também a gente promove uns espetáculos de tango. Então, você vai para assistir. Tem um tango pista, que a gente chama de tango salão, que é o tango para se dançar no salão, em baile. Qualquer baile, em festa, você vai para... Como a gente tem aqui o forró. Forró tem um forró que dançava antigamente nos palcos, né? E tem um forró que se dança no salão ali, que se dança mais junto, sem precisar fazer tanta extravagância para não machucar o amigo do lado, né? Tem o tango valsa, que para nós que vivenciamos o tango chama só de valsa. E o tango milonga, que a gente chama de milonga, que é bem engraçado o tango milonga, porque aqui a gente, quando vai para um forró, independente qual o estilo de forró que vai tocar, a gente chama assim, bora hoje para o forró, né? Não é vamos para o baile, alguns, né? Vamos para o forró. Em Buenos Aires também se usa esse termo, a milonga é um ritmo e também é o local onde se baila. Tipo, se eu estiver em Buenos Aires, eu não vou dizer assim, ó, vamos hoje no tango. É mais fácil eu lhe convidar assim, ó, vamos hoje na milonga. Tipo, hoje tem baile, hoje tem milonga, hoje tem baile. E convida você para ir para o baile, que tanto é o local onde você vai dançar, né? Como também é um estilo de dança. E a milonga é engraçada nesse tempo, porque a gente associa muito com o forró. E às vezes, a gente que assim, anda em Buenos Aires, dizem umas línguas que foi uma maneira, porque como o tango, até para poder depois não mudar a situação da conversa. O tango tem essa coisa meio fechada, embora ele seja muito feliz e tudo, mas internamente estão meio travestido, meio carão, assim, né, meio sério, né, não tem sorriso. E a milonga é uma parte mais divertida, é uma música um pouco mais parecida com o nosso forró. Então, as más línguas dizem que foi uma maneira que eles encontraram de ser um pouco mais felizes, mais alegres, né? E a milonga é isso. E é bem legal as músicas. Talvez seja até um ponto para começar, né? Porque como a gente já tem uma familiaridade com o forró, teria aí uma aberturazinha, uma portinha entreaberta para começar o tango. Olha que é verdade, porque tem gente que já gosta, assim, gosta do tango, vai pro tango, mas ama a milonga eu acho que por ter essa vivência já do forró, por ser essa ideia mais divertida.
E é bem por aí mesmo. Saindo aí desse campo de experimentação e de aulas iniciais, a gente também tem aqui uma carreira, né, uma vida de apresentações, de concursos. Inclusive você agora foi condecorado aí no Campeonato Nacional. Fala um pouco sobre esse processo e desse posicionamento aí mais profissional do tango. Quando a gente chega nessa parte de profissional de participação em competição, né, em competência, a gente tem todo um trajeto, todo um trabalho fora de aula, de todo aquele planejamento de aula, de estudos, de movimento, mas que é um pouco mais de atenção sobre a preparação para poder ir participar de uma competição. Claro que tem a parte mais simples da competição, que seria você... Porque os jurados eles não vão julgar muito o quanto você sabe de tango. Eles vão julgar muito o que ele se sente bem em estar vendo ali. A performance, né? Performance. Se o abraço está bem, sabe? Se você está dançando realmente, ali está um envolvimento ali nos dois. Tipo assim, como se aquele abraço me chamasse para estar junto, sabe? Poxa, achei tão bonito, já estava tão bem aquele abraço que eu queria estar ali dentro daquele abraço. Então, assim, eles analisam muito mais essa questão do abraço, sabe? Do envolvimento entre os dois ali naquele momento. Se tem, claro, tem que existir uma definição melhor de uma postura, de um alinhamento de uma perna, de um pé. Claro que ele analisa isso. E a competição, ela me fez, depois que comecei a participar, ela me fez olhar melhor para esses detalhes. E hoje, nas minhas aulas, eu cobro esses alunos, mesmo sem precisar tanta, mas claro que com leveza, nada de... Porque até mesmo eles, às vezes, alguns vão dali, queiram participar, eles já estão preparados. Sim. E não precisa nem passar por um processo tão rigoroso e de ensaio, de treino, forçado um pouco ali, para poder chegar onde que às vezes a gente vai dando aquele toque, aquele alinhamento, para que ele já fique ajustando e que tenha uma performance mais bonita, até mesmo dançando no salão. Então, assim, quando eu comecei a me envolver com essa questão, a gente alinhou tudo isso, eu e minha parceira. Tipo, a gente começou a se preparar. Então, a primeira competição que eu fui, a gente foi coreografia nossa, tudo montado nosso. Então, requer mais tempo para montar, para criar, para montar, para ajustar na música, para você arranjar tempo para treinar. Então, é um processo muito complexo e requer tempo. E, às vezes, a gente tem, todo ano tem uma competição. Então, a gente foi na primeira, a gente ficou na colocação boa, a gente ficou entre os 6, né, no Brasil. Mas a gente viu que e lá a gente se socializamos, conhecemos pessoas que direcionou, que já estão há mais tempo nessa correria, nessa batalha, e direcionou a gente alguns, né, focados, deram feedback, algumas coisas, e reajustou algumas coisas até no nosso processo de ensaio. Então a gente começou a direcionar melhor o ensaio, a montar uma coreografia mais ajustada, de ter parceria com amigos para ajustar, para ter uma pessoa para olhar, para ministrar, aqui não tá legal, visualmente, sabe, direcionar um pouco mais a nossa coreo. E assim, isso na parte coreográfica. E isso que ajustou todo minha dança social. Porque, como eu falei, o tango milonga, o tango valsa, ele não é e o tango pista, salão, ele não é uma performance como é o cenário. O cenário tem uma coreografia que você tem que montar e tem que dançar dentro da música, daquele jeitinho ali, você tem que tem que ser preciso, né, nos movimentos. Sim. Limpos e precisos no movimento. E o tango salão não precisa disso. O tango salão, valsa, milonga, o que é muito no social. Você simplesmente vai na competência, você vai dançar 3 músicas. Então vai ter e de orquestra diferente, que vai ter uma evolução no decorrer dessas 3 músicas de orquestra, tipo uma mais calma, uma razoável e uma um pouco mais acelerada, né? Mais dinâmica, eu posso falar. E aí você tem essa crescente, dançando a 2. Então não precisa você, tipo assim, você não conhece, olha que engraçado. Gente, você não conhece a música, se assim, você não sabe, na verdade, você conhece, pode até conhecer, mas você não sabe a música que vai tocar. Você vai entrar, você é convidado a ir para o salão, para a competição, você vai para o salão, você não sabe, você vai saber quando entra. Ele chama 8 casais, 10 casais para o salão, e aí você entra, deixei alguns vídeos, eu acho que tem algumas mostrando. Você tem e aí ele entra, o que está conduzindo, e ele vai falar, bailarão, tal música e tal orquestra, tal música e tal orquestra, tal música e tal orquestra.
e ele sai. Ah, então quando vocês montam a coreografia, vocês têm que montar uma coreografia que se adeque a qualquer música. Pronto, é assim. A coreografia, a gente já falando, como eu estava explicando, a gente está falando do salão. De duas competições diferentes. A competição de tango, pista, valsa e milonga, que são uma competição, são iguais, parecidas, diferente da tango cenário, que é a coreografia. A coreografia, ela precisa então, realmente... nesse momento da competição, você vai simplesmente dançar. Não, quando eu estou treinando... Executar os passos daquele ritmo. Exato. Por isso que a gente evolui. Quando a gente está treinando para esse sistema, que é o tango, pista, salão e valsa, a gente vai treinar em várias músicas, em várias orquestras. Então, a gente vai treinar você ganha um repertório, isso, né? ganha um repertório. E ganha também uma cumplicidade da dupla, né? A dupla tem que estar, naquele momento, muito cúmplice, muito entregue um para a outra, que tem para que não exista um atropelo, sabe? Um bloqueio, alguma parte da dança que gere algo assim meio de trava, para que isso não transmita para o jurado, o júri, para que você tenha uma dança fluida, sabe? Seja orgânica, que isso aconteça no abraço seguro, né? Firme, mas bom, sabe? Essa é a ideia, que você consiga transmitir uma dança bonita, legal, assim, boa, que você sinta, poxa, harmônica, né? Um pro outro. Então não precisa, não é que não tem que ensaiar, você ensaia, só que você não tem assim, você não tem... É muito mais a conexão ali entre o casal, né? E a música, eu sempre falo que a pessoa fala, a dança 2, na verdade a dança é a 3, porque tem, embora a gente dança, só se a gente dançar sem música, vou dançar com você sem música, vai ser dois, uma música aqui, mesmo assim, vai ter uma música, alguma coisa, uma ideia de música na minha cabeça e outra na sua. Mas, quando tem uma música, tem uma melodia, né, no ar, o nosso corpo vai dançar de acordo com essa melodia. Então, a dança é 3. E a ideia dele é que você consiga, através dos dois corpos, né, dançar ali, harmônico, junto à melodia que está vindo, né, no ar. Se você consegue transmitir isso, um abraço bom, conexão boa, harmonia no movimento, e junto à melodia, aí você consegue mostrar o que realmente a dança é, e o que realmente você pode chegar a essas competições nacionais, né, muitas vezes levam a outras competições em outros níveis. Aqui, por exemplo, vocês pensam muito nessa competição mundial, não é isso? Que acontece anualmente. Seria o objetivo final entrar nessa competição maior? Isso. A gente que participa de competição no Brasil, existe no tango a preliminar do Brasil, né? Como todo país, tem a preliminar nos Estados Unidos, na Europa, tem a preliminar no Brasil. E teve recentemente a preliminar no Brasil, qual a gente participou, né? E tem a competição acontece nessas 4, e até ele coloca também o PROAM, que é o profissional, e um aluno. Olha que só, os alunos também podem participar, é bem legal. Tem uma evolução muito grande depois que participa. O aluno ele começa a deslumbrar outras coisas e até mesmo a melhorar a sua dança. Então, assim, falando sobre essas 4 competências, que no caso a preliminar faz aqui no Brasil, que é tango, o pista, o tango cenário, valsa e milonga, ele leva o campeão de 2 categorias, no caso que se chama oficial, não que todas não sejam, porque todas se derivam do tango, né? Mas no mundial ele só existe o campeonato de tango pista e o tango cenário. Por isso que se chama, a preliminar chama aqui das oficiais, das categorias oficiais. Todas são categorias de tango, mas as oficiais, a que vai levar para Buenos Aires para o mundial, a preliminar vai levar para representar o Brasil, é o tango pista e o tango cenário. E todo ano acontece, né? Todo ano acontece e os campeões dessas categorias vão representar o Brasil. E a nossa vontade, a gente vem 2 anos seguidos ficando em 3º lugar no tango cenário, né? Eu e minha parceira, Priscila Cruz. E nesse último ano, que foi agora semana passada, a gente fez um trabalho, se envolvemos, se dedicamos até mais do que nos outros, e a gente ficou em 4º lugar. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o nosso desempenho. Eu acho que foi um dos melhores desempenhos que a gente teve, apesar do resultado não ser o que a gente almejava. A gente tinha amigos e pessoas que viram, pessoas que a gente não conhecia, que achavam que a gente estava ali no páreo, e a gente ficou meio surpreso
com o que aconteceu, mas é competição, a gente sabe que é assim, funciona, tem jurados que vai gostar do seu trabalho e outros não, e a gente tá O bem, importante é persistir, né? exatamente, a gente está ali brigando e está sempre ali junto, tentando levar o nome do Ceará, no caso, para frente, para o pódio, para o topo. E voltando nessa competição que teve, que a gente ficou em quarto, teve as outras, né, competição, os outros categorias, que foi o tango, o valsa, que a gente não participou. Tivemos o tango pista, que a gente ficou entre os 10 na final, ficamos entre os 10 melhores do Brasil. E a gente foi campeão no tango milonga, na milonga a gente foi campeão, né? Então a gente, Deus escreve certo, linhas tortas, ele não deu o que a gente realmente almejava, o que a gente buscava, mas abriu outras portas, janelas, assim, é incrível, a gente não treinamos tanto para isso, a gente não treina, né? Na verdade, a gente milonga, a gente treina muito mais cenário, a gente treina algum pouco de tango pista, e milonga é algo que a gente dança por, eu acho que vem muito disso, tem até um vídeo das meninas, é muito fácil para eles, porque eles já dançam forró e tudo, porque, como eu falei, tem um pouco de link nisso, e realmente a gente dança se divertindo bem, eu me divirto muito dançando milonga, eu gosto muito, eu acho que encontrei a linha e gosto de me divertir dançando, eu e minha parceira, e a gente realmente mostrou, eu acho que essa leveza, essa ideia, essa harmonia dançando, e a gente foi campeão no tango milonga, e hoje a gente é campeão nacional, né? Até o ano que vem a gente é o melhor do Brasil. Que maravilha. Olha, Lindenberg, eu queria agradecer muito a sua presença, as explicações. Queria que antes de você se despedir, deixasse aí o contato para que as pessoas que querem saber mais sobre tango, que querem dançar tango, como é que elas o encontram. E eu queria agradecer demais a sua entrevista. Eu que agradeço o espaço, sabe, esse momento. A minha ideia realmente com o tango, com a dança, é fazer isso, é fazer com que a dança chegue a mais pessoas, levar o que me curou, o que me ajuda no dia a dia, levar isso para as pessoas, que é a dança, através da dança, da arte. E é isso que eu busco, é levar o nome do Ceará, de Fortaleza, ao topo, mostrar que a gente tem capacidade, que a gente consegue. E quem quiser entrar em contato, quiser fazer aula de dança, né, eu tenho um espaço, fica na Rui Barbosa, número 2212, uma esquina antes de Antônio Salles, para quem mora aqui. O número para contato do espaço é 859-9654-0376. Tá? A gente tem outros ritmos fora o tango, a gente tem bolero, tem forró, tem samba, tem bachata, tem zouk, e claro que tem um tango, tem um milonga. Então, caso queira se divertir, dançar, levar uma vida melhor, venha dançar com a gente. Então vamos dançar, né? É o que importa. Vamos dançar. Muito obrigada, Gratidão, Lindenberg. viu? E até a próxima.